Ei, Fred, E doutora Lil, tudo bem? agora deu certo, né? Agora sim. Estava falando aqui com o pessoal que nos acompanha, que você entrou lá no seu Instagram e eu por aqui estava te aguardando. Seja muito bem-vinda. Que satisfação podê-la ter aqui conosco nesse dia que a gente vai destacar o Dia do Orgulho Autista. Então, todos que estão aqui participando, sejam muito bem-vindos, né? A Pamela, o Arleson, a Michele, né? Todos vocês sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem deixar perguntas ou colaborações, fiquem à vontade aqui para a gente poder bater esse papo. Seja bem-vinda, doutora Lil. Tudo jóia? Seja bem-vindo, Dr. Fred. A clínica Bora Brincar é nossa, né, gente? A gente tem um orgulho imenso de ter uma clínica que trabalha com desenvolvimento e a gente vai falar hoje sobre orgulho, né? Orgulho autista, né, Fred? É isso mesmo. A gente gostaria de abrir aqui a nossa conversa dizendo sobre o destaque desse dia. E a gente gostaria, dentro desse destaque, de falar três coisas que a gente entende como importante. Reconhecer a diferença, o quanto que a gente está falando dentro da neurodiversidade, do quanto esse movimento de orgulho autista, ele possibilita o reconhecimento da diferença, remover barreiras sociais e promover apoios e estimulação o quanto antes e ao longo de toda a vida. Então é sobre esses três pontos que a gente vai aqui bater um papo com vocês nesse primeiro momento. A primeira coisa que eu queria destacar é que o autismo ele vem aumentando a sua prevalência ao longo dos anos. E junto com esse aumento de prevalência, vem também aumentando os conhecimentos acerca do autismo. E também mais pessoas lutando pelos direitos autistas, por uma sociedade mais inclusiva. E é muito interessante que a gente queria abrir assim, que é um momento onde a gente convida a todos para estar de coração aberto. A gente vê que todo mundo lutando pela mesma causa, sem competitividade, sem crítica, sem, né, assim, tentando dar o melhor de si, de coração. E a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê isso na clínica, né? O Fred, por exemplo, um militante, a gente vê isso aqui em todos os profissionais que têm orgulho de trabalhar, né, assim, lutando pela causa autista. A gente vê isso, né, na equipe de psicólogos que a gente tem aqui, na equipe de estagiários, todo mundo da clínica, né, assim, quem está na recepção, quem está coordenando, todos os movimentos que a gente faz. Então, assim, é de coração e é algo tão lindo que a gente percebe como uma missão. E a gente amplia, então, esse orgulho para essa visão de, claro, não é romantizar o autismo, mas entender que tem um lado onde a gente aprende todos os dias. Eu aprendo com os meus pacientes e aprendo com as famílias, porque as famílias, gente, elas são incansáveis. Elas lutam e eu tenho orgulho dessas crianças e dessas famílias. As crianças lutam para se desenvolver, para ser feliz, para estar cada vez melhor. Então, assim, é tão bonito isso, eu aprendo tanto, eu tenho orgulho de todos os meus pacientes, né, Fred? É verdade, acho que causa de orgulho, antes de mais nada, além da militância pela própria condição, é aquilo que a comunidade dos autistas faz em relação à própria causa. Então a gente vê, né, mães incansáveis lutando, né, pelos seus filhos, de acordo com as dificuldades que cada um vai apresentar ao longo da vida, em cada faixa etária. A gente também vê adultos autistas, né, lutando, afirmando a sua condição. E quando a doutora Liu fala de uma não romantização, nós não estamos aqui querendo levantar a bandeira que, olha, tudo bem, eu sou autista, autista é muito legal, eu não preciso de apoio, e nem é isso que os autistas fazem, né? Essa questão de reconhecer a sua condição significa encontrar dentro da neurodiversidade talentos que são diferentes dos nossos, de mim, que sou, por exemplo, uma pessoa não autista, mas também de limitações, de necessidade de apoio, e que isso não é negado. Então, essa questão da não romantização é algo que é muito importante, né? Então, a gente não nega
que essas pessoas precisarão de um apoio quanto antes melhor, mas também ao longo de toda a vida. Mas, por um outro lado, dentro da sua condição, existem talentos, existem ali fontes de aprendizagem para nós, que estamos aqui, por exemplo, na clínica, dentro do consultório, mas em qualquer outro setor, que isso é uma constante. Então, quanto que nós podemos aprender com essas pessoas e com a especificidade dos seus talentos. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente poder falar aqui no dia de hoje. A gente tem orgulho, a gente lançou aí a nossa campanha Artes de Autistas, e nessa campanha Artes de Autistas a gente tem orgulho de descobrir dons, porque muita gente olha só para o que falta, né? E a gente tem que olhar primeiro que o autista é uma criança, é uma pessoa antes de tudo. Não é autista, é uma criança, é uma pessoa. E essa criança e essa pessoa, ela tem algumas limitações, mas ela também tem as suas habilidades, assim como qualquer outro ser humano. Então a gente aqui busca sempre olhar a criança como um ser. Quem é esse ser? Quem é Joaquim? Quem é José? Quem é Maria? Quem é fulano, Beltrano? Então a gente procura ver quem é essa pessoa. Quais são as áreas onde a gente precisa de ajudar, dar um apoiozinho para que essa pessoa possa se desenvolver mais feliz. E o quanto que a gente precisa de passar isso para as famílias, e essas famílias realmente, elas muitas vezes, até nesse momento inicial de um diagnóstico que às vezes é uma desconstrução do que estava se esperando com aquele filho para realmente construir esse filho que tem autismo, mas que essa família tem tanta força, sabe? Diante disso, ela busca transformar essa dor em ação. E aí, cada vez mais, ao longo do tempo, a gente observa que as famílias vão amadurecendo e que, com o passar do tempo, elas vão mudando realmente o olhar, né, em relação a essa situação. E eu tenho até um artigo que eu escrevi de famílias de crianças autistas, ele é no Jornal de Pediatria, é um artigo científico, onde a gente, né, observa, então, até na literatura, o quanto que essas famílias enfrentam dificuldades. E algumas vezes elas vão ter sucesso, outras vezes elas não vão alcançar o que elas almejavam, mas o importante é a luta, o importante é vestir a camisa, o importante é que elas estão correndo atrás, não é? Que elas estão amando de forma inteira. Então isso é tão legal, né, Fred? Isso nos ensina a ser um ser humano melhor, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? O quanto que famílias de crianças Peraí, eu autistas. até queria pedir o Arleson para ver se traz a camisa para a gente mostrar aqui, por favor. Tá bom? O que eu estava querendo dizer é que o quanto que famílias de crianças autistas, crianças pequenas, como também a própria comunidade de adultos autistas, o quanto que eles, né, trabalham em prol da causa, em prol da sua condição, e quando a gente consegue encontrar espaços que, além do apoio necessário, conseguimos reconhecer talentos, o quanto que isso é encantador, o quanto que isso é um aprendizado para todo mundo no final das contas, como a gente faz aqui, né, com as crianças, de acordo com os seus talentos, o quanto que é emocionante você pegar uma criança que tem, por exemplo, a habilidade de desenhar e retrata ali um prazer, uma coisa relacionada à sua percepção de ver o mundo. E isso não nega as necessidades de apoio, Lil. O que eu acho que é interessante no final das contas é a gente ver que, de um lado, a gente está falando de uma não romantização, mas de um outro lado também, a gente não está falando de um capacitismo. Nós não queremos fazer com que as pessoas autistas se tornem não autistas. A gente não está falando de algo que deveria ser curado ou higienizado da sociedade, não é nada disso. O que nós queremos, a gente não quer uma conversão da pessoa. A gente quer oferecer possibilidades através de instrumentos cientificamente validados que possibilitem mais qualidade de vida, que possibilitem uma melhor expressão da sua condição em meio à sociedade. E o quanto que isso de fato é importante. Então, se eles, né, se os autistas têm uma maior prevalência de distúrbios do sono, cuidar do sono e dormir bem fará que eles tenham melhor capacidade para a criatividade, para o trabalho, etc. Se é uma população que tem um número maior de distúrbios e dificuldades alimentares,
cuidar dessa condição também os fará com que eles se desempenhem melhor as suas potencialidades que lhes são próprias. De igual maneira, a terapia comportamental, então, ela não pretende converter essas pessoas. Ela pretende apenas dar mais possibilidades para que elas sejam elas mesmas no mundo que é tão desafiador. E isso acho que é importante deixar muito claro. É isso mesmo, né, Fred? A gente vê que o autismo é uma forma diferente de ser, né? Então, o cérebro do autista, ele tem um funcionamento diferente do cérebro da pessoa não autista. Eu, particularmente, nem gosto de usar típico e o atípico, porque eu acho que ninguém é típico, né? Então, assim, a gente entender que somos pessoas diferentes. E a gente respeitar isso que o Fred está falando, a gente respeitar a criança, o adolescente, o adulto, a gente vai ajudá-lo em algumas áreas a desenvolver mais, mas também ele vai nos ajudar em outras áreas a nos desenvolvermos mais também como seres humanos e aceitar essas diferenças e viver com as diferenças com tranquilidade. Então isso é muito bacana. Isso eu acho que é muito bonito. Eu tenho também assim, um destaque, eu falei que eu ia trazer aqui para mostrar, né? Então a gente lançou aqui, né, a nossa arte de autistas, né, da nossa clínica. Aqui a gente tem um desenho do B, né, que o B, olha que incrível, né, assim. Então ele faz desenhos maravilhosos e a gente tem vários outros artistas aqui. E também a gente tem orgulho, eu tenho orgulho de pegar isso aqui, de vestir essa camisa, né? De falar, olha aqui, gente, que coisa linda, mostrar para o mundo, que coisa maravilhosa, né? Então eu tenho orgulho também das pessoas que lutam todos os dias, que se dedicam. Então assim, tem professoras em lugares que a gente atende gente do Brasil inteiro. Tem professores de lugares tão longe, cidades tão pequenas, que fazem projetos tão maravilhosos com as crianças autistas. Tem mães e pais que, por exemplo, querem fazer a pós-graduação de autismo, que procuram fazer cursos para poder aprender mais, para oferecer o que tem de melhor para o seu filho. Tem profissionais que vão para fora, que estudam, que fazem grupos de estudos. Fred está aí num grupo de estudo internacional dessas técnicas naturalistas ou naturalísticas, né? De estimulação. Então, discutindo os métodos variados aí, para poder trazer o que tem de melhor para essas crianças, para os adolescentes, para os adultos. Eu vejo aí pessoas, né, criando artigos, pesquisas, tentando trazer novas técnicas, novidades. Então, gente, é tanta energia bonita que tem, tanta energia do bem, né, de buscar o melhor para pessoas que têm, então, autistas, pessoas autistas. Então, isso é muito bonito. Isso dá orgulho, porque diante do mundo que tem tanta diversidade, a gente vê que tem um lado que realmente é um lado mais elevado. Espiritualmente falando, é um lado elevado. A gente pede inspiração a Deus diariamente para a gente continuar nessa caminhada, nessa dedicação, nesse profissionalismo e no amor também, assim, lado a lado, olho no olho com o ser humano. Doutora Liu, e é tão interessante que você citando aí o quanto que o conhecimento ele é libertador. Né? O quanto que quando a gente procura conhecer a respeito de uma condição diferente da nossa, a gente desenvolve um olhar diferenciado de como se relacionar com ela. E o quanto que nossa sociedade ainda, né, sabe pouco. Claro que temos tido avanços que são importantes, mas volta e meia a gente acaba vendo por aí, né, noticiado situações constrangedoras que passam as pessoas autistas. E eu penso que parte disso, porque diferente de uma deficiência visual, por exemplo, que você vê que a pessoa não está enxergando, quando a gente fala de um prejuízo na interação ou na comunicação, ou num comportamento ou interesse que é um pouco mais restrito, repetitivo, quanto que isso precisa-se de uma sensibilidade, de uma sutileza, de um conhecimento, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade com menos barreiras, uma sociedade menos discriminatória. Então, falar do orgulho autista também significa tentar construir uma sociedade onde a gente olhe para a diferença com um pouco menos de estranheza, com um pouco mais de um olhar aberto, de um olhar
desvestido de preconceitos, né? Não precisa ser igual a mim para que eu possa apoiar. Isso é um narcisismo cruel, não é? Então, quanto que a gente precisa, de fato, caminhar nessa questão do conhecimento, da informação, né, do discurso correto, para que todas as diversidades sejam acolhidas em nosso meio, na nossa sociedade. Ainda são poucos os dispositivos, claro que existem avanços, mas que possibilitam que essas diversidades sejam olhadas de uma maneira mais digna, mais humana, como de fato deveria ser. E, na verdade, a gente observa que ainda são muitas barreiras, são muitas. As barreiras, elas precisam de ser quebradas. Tem barreiras até, por exemplo, para conseguir uma avaliação de desenvolvimento inicial da criança. Quantas mães chegam aqui, pais, desesperados, falam assim, doutora, eu tenho certeza que tem alguma coisa já há muito tempo, não é? E ninguém concorda comigo, ninguém me apoia. Então você vê que já é uma barreira. Às vezes a pessoa fala, não, você tá doida, não tem autismo não, que é isso, tá inventando problema. Como se isso fosse uma coisa muito ruim. Então já começa a barreira aí, já começa a barreira lá no início da vida, onde a gente precisa da avaliação do pediatra, não é, formal, relacionada a uma triagem de desenvolvimento bem feita, que é lei hoje no Brasil. Então, graças a Deus, para quebrar essa barreira, a gente tem a lei, a gente tem na Sociedade Brasileira de Pediatria, onde eu sou presidente do Departamento de Desenvolvimento, a gente tem trabalhado incansavelmente, produzido documentos científicos que são, né, tem um aberto do autismo para todo mundo, para a gente tentar partilhar conhecimentos. Essas barreiras também vêm depois de não conseguir um profissional especializado para poder dar o diagnóstico, o profissional gabaritado para poder fazer uma estimulação, para conseguir também os direitos que essas crianças têm, para conseguir uma escola que tenha um olhar inclusivo, para conseguir uma sociedade que vá estimular a inclusão, a socialização, que vai conseguir os exames, que vai conseguir as medicações, que não são todos, né, que vão precisar de exames e medicações, mas que vai conseguir um acompanhamento, um atendimento digno a longo prazo. E isso não é só aqui no nosso país. Já teve vezes que a gente discutiu em congressos o quanto essas barreiras estão presentes em diversas regiões do mundo. Então, não é só aqui do Brasil. E a primeira barreira que a gente tem que olhar é para o nosso coração, o coração de cada um, né? Então, a primeira questão é a barreira, você que é pai e mãe, ou você que é profissional, olhar para si mesmo e observar quais são as barreiras. Não é? Já teve um momento que eu achei que seria muito difícil, lá no início da minha vida, quando eu comecei a fazer pediatria, que tinha às vezes uma criança que era autista, internada por uma condição clínica, a gente já sentia assim, meu Deus, vai ser um pouco mais difícil, não é? E pode ser que seja mais difícil, pode ser que seja mais fácil, porque são seres humanos, igual eu falei, são crianças. Nenhuma criança fica bem doente. Mas esse aprendizado ao longo da vida foi me transformando, né? E aí, ao invés de pensar assim, nossa, esse caso é difícil, a gente tem que pensar assim, o quanto que eu tenho que amar aqui, o quanto que eu tenho que me dedicar aqui, né? Porque se está difícil, eu tenho que amar mais, é porque eu estou amando pouco. Então, a gente se vê hoje, eu me vejo o Fred, nessa dedicação contínua e também agradecidos. Eu tenho gratidão a Deus e o Fred também, a gente agradece a Deus por tantas pessoas que também lutam por essa causa. Então isso nos enche de alegria, isso nos fortalece, nos faz continuar. E quantas vezes, né, Fred, que os meninos chegam aqui cantando, felizes, alegres, adolescentes, me matam de rir, que eu adoro, né? E eu falo, gente, olha só que maravilha, né? Eu tenho orgulho dessa criança, desse adolescente, eu tenho orgulho do que eu faço, sabe? Olha o quanto que essa criança que tem essas barreiras dela minimizadas ao longo da vida, o quanto que ela alcança o potencial de felicidade, o quanto que a família consegue se equilibrar, se restabelecer, se ser feliz, o quanto que minimiza o impacto então individual da família e de toda uma sociedade, né, Fred? Eu fico com o coração aqui cheio de alegria te vendo falar, Liu. E queria aproveitar também esses minutos finais para fazer o meu agradecimento. Agradecer as oportunidades que a vida me deu, agradecer a oportunidade de estar ao lado de tantas famílias, pais de crianças autistas,
né, ao lado de autistas adolescentes e adultos, o quanto que nós temos aprendido quando nós procuramos, reconhecendo o seu modo diferente de estar no mundo, fruto de uma neurodiversidade, né? Assim como que cada um tem a impressão digital, cada cérebro é um cérebro, cada autista é um autista, então não é porque você sabe alguma coisa ou que você aprendeu uma lição comum que você já sabe algo e é muito pouco aquilo que você sabe, mas o meu agradecimento às famílias, o quanto que a gente tem famílias assim que lutam pela causa, que lutam pelos filhos, que militam, né, por um mundo mais tolerante, com mais aceitação à diversidade, com mais promoção humana, e o quanto que isso é lindo, que é maravilhoso, né? O quanto que a gente tem a oportunidade de aqui no consultório psicológico repartir a vida, ouvindo, né, os dramas e os sucessos de cada autista, né? Hoje de manhã mesmo eu estava ouvindo aqui uma pessoa falando né, autista, dos seus enfrentamentos ao longo da vida, das suas dificuldades, da maneira particular, peculiar de ver o mundo, e o quanto que isso nos move, o quanto que isso nos mexe, o quanto que isso é uma oportunidade linda. Então, assim, quero agradecer do fundo do coração a todas essas famílias, né? Dizer mais uma vez, a gente não sabe, a gente sabe que não é romântico, a gente sabe que é mais difícil, né? E dizer que é mais difícil, né? A gente não está falando de limitações, a gente está falando de prejuízos, né, relacionados à comunicação, à socialização, a áreas motoras, a áreas sensoriais, o quanto que é importante, portanto, toda essa nossa luta. Então, assim, grau de investimento, né, Fred? Grau de investimento econômico, de tempo, de tempo, esforço, de né, de afeto, transporte, de econômico, né? deslocamento, né? Assim. Exatamente. Então, assim, estar ao lado dessas pessoas, para nós é uma lição de vida muito importante, né? Dar as mãos a essas pessoas, né? Procurando que elas desenvolvam seus próprios potenciais, isso é muito legal, é muito interessante. Eu gostaria de terminar dizendo, a gente não romantiza a condição, não é essa, não é essa a bandeira e não é assim que deveria ser. De outro lado, a gente também não trabalha com capacitismos. Nós estamos aqui querendo saber sobre a cura do autismo. Nós não estamos querendo aqui debater de deixar de ser autismo, de converter a pessoa, não é nada disso. O que a gente pretende é, para famílias de crianças autistas, para pessoas autistas, debater, amar, baseado na ciência e possibilitar mais qualidade de vida. Então, assim, a gente fica de tirar o chapéu, e não que isso seja necessário, mas a gente tira o chapéu por tudo aquilo que a comunidade autista faz em prol da sua causa, né? de militar por direitos, de eliminar barreiras, de levar conhecimento, e nós, não autistas, ao lado deles, né? Procurando viver num mundo mais solidário, mais tolerante, também estamos aqui procurando fazer a nossa parte a cada dia, com todo carinho, com toda delicadeza. Aproveito para pedir desculpa se alguma vez falta da nossa parte alguma sutileza, se alguma vez a gente erra pelo cansaço ou por qualquer outro motivo que seja, mas a vontade de acertar é imensa e a oportunidade de estar ao lado de vocês, sem dúvida nenhuma, merece daqui do nosso coração nosso muito obrigado. Nós vamos continuar tendo orgulho de trabalhar, de nos dedicarmos, de partilhar conhecimentos e orgulho de todas as crianças, todas as famílias e todos os profissionais também que estão nessa causa, viu? Muito obrigada a todos, um abraço, a live vai ficar salva no YouTube e no perfil do Bora Brincar. E aí um beijo para todo mundo de coração, viu, gente? Obrigada, obrigada, viu, Fred? Aprendo muito com você e tenho muito orgulho do seu trabalho. Obrigado, tchau, tchau.